Olá! Começando mais uma live do episódio da série Expert em Laser para lesões HPV. E hoje eu vou tirar dúvidas sobre a semana do Expert em Laser para lesões HPV. Esse é um evento que está acontecendo essa semana. Começou na terça-feira com a primeira aula. Na quarta a gente teve a segunda aula e hoje a gente teve a terceira aula. E essas aulas vão ficar disponíveis apenas até domingo. Para quem ainda não se inscreveu, o link de inscrição está aqui na bio. Tem as aulas disponíveis apenas até domingo, depois a gente vai retirar elas do ar. E esse é um evento exclusivo para ginecologistas, online e gratuito. E na comunidade do Facebook da Semana do Expert em Laser, que é só para quem está participando da semana, tem a possibilidade de postar dúvidas, postar comentários e também premiações para quem faz os melhores resumos. E agora eu vou responder as dúvidas que eu recebi ao longo dessa semana. Então, vou puxar aqui a primeira dúvida. Qual a potência do laser que eu uso? Então, a potência vai depender do aparelho. Eu vou falar da potência que usa nos dois principais aparelhos. Então, no Smart Shide Dot, que é um aparelho da DECA, que ele serve para tratamento de lesões HPV, geralmente a gente usa a potência de 8 no colo de útero e na vagina pode usar 7 ou 8. Já se for usar o Smart Shide Touch, que também é chamado de Mona Lisa, a gente usa uma potência um pouco mais baixa, que é a potência de 5. Então, resumindo, a potência depende do aparelho, tá? Tem o treinamento que daí a gente fala mais sobre isso. Qual fase da doença posso aplicar o laser? Então, a indicação do tratamento a laser é para NIC1 persistente, se a lesão for completamente visível, para NIC2 ou até mesmo NIC3 em paciente com menos de 25 anos, com lesão completamente visível, NIVA1 persistente, que é aquela que dura mais do que 2 anos, NIV de alto grau e NIVA de alto grau, a NIV de alto grau relacionada ao HPV, pode ser feito o tratamento destrutivo. Para a NIVA, que é a lesão de vagina, o tratamento a laser é o padrão ouro, tá? E para NIV 1 persistente, então que é aquele que dura mais de 2 anos. Essas são as indicações. Para os condilomas, para as verrugas genitais também, melhor tratamento que tem, porque ele tem uma maior taxa de eficácia. O laser ele atinge taxa de eficácia para os condilomas em torno de 96%, enquanto os outros tratamentos, como por exemplo o ATA e próprio Imicimod, atingem taxas em torno de 60%. Então é bem superior e diminui o risco de recidiva. Tem boa resposta? Então, na aula 1 da Semana do Expert em Laser, eu apresentei vários estudos com a taxa de eficácia do laser, tá? Sim, ele tem taxa de eficácia superior a 92%. Então, para o colo do útero tem taxa de eficácia superior a 96% com uma única aplicação. Para a vagina também a gente taxa de eficácia superior a 97%. Então, tem bastante evidência científica que mostra a eficácia do laser, certo? É fácil de manipular? Então, assim, precisa de treinamento específico, não dá para chegar com o aparelho e sair fazendo, a pessoa tem que ter um treinamento, mas para quem tem o treinamento, é mais fácil de manipular do que fazer cirurgia de alta frequência, por exemplo, e tem menos risco, tá? Então, tendo o treinamento adequado, é fácil de manipular, sim. Tem o treinamento Expert em Laser, que é um treinamento que ele tem uma fase no consultório, uma fase no hospital, que é feito. Então, a primeira fase é com as pacientes anestesiadas para aprender a fazer o procedimento, e a segunda fase é já no consultório, que é para simular realmente o que acontece na vida real. E os médicos que fazem esse treinamento, eles saem com total segurança para fazer nas suas pacientes. Teve
A gente teve esse treinamento agora, essa semana, na segunda-feira, que veio a doutora Valesca do Acre que fez, e ela saiu completamente capaz e habilitada a voltar fazendo os treinamentos e definiu esse treinamento como um divisor de água na carreira dela. Então, a gente tem uma capacidade de capacitar, sim, os médicos a fazer o tratamento quando são bem treinados. O laser para lesão em parede vaginal é eficaz? Sim, para lesão de vagina, o laser é o tratamento padrão ouro, porque as outras opções de tratamento são frustrantes, tá? Uma das opções seria fazer colpectomia, que é um tratamento muito agressivo, porque vai atrapalhar com a atividade sexual da paciente. Outra opção seria fazer cirurgia de alta frequência, que é bem complexo para fazer na vagina, porque no centro cirúrgico, que vai precisar de um colposcópio para fazer, a maioria dos hospitais não dispõe de colposcópio no centro cirúrgico. Para fazer no consultório, tem um risco de sangramento aumentado, lesão de vagina, e dependendo do local, pode inclusive lesar algum outro órgão, como bexiga, intestino. Então, as outras opções de tratamento que a gente tem para vagina são frustrantes. Por isso que o laser é o padrão ouro para tratamento de lesão de vagina e é sim eficaz. Na aula 1 eu mostro taxa de eficácia, tá? Essa aula vai ficar disponível só até domingo, então quem não assistiu, assiste para poder entender melhor. Até que grau de lesão de colo do útero se deve usar o laser? Depende da idade da paciente. Se for mulheres até 25 anos, a recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde, entre 21 e 25 anos, quando a gente tem uma lesão de alto grau, é fazer tratamento destrutivo, tá? O que o protocolo do Ministério da Saúde fala? Que até 20 anos, paciente com lesão de alto grau, a gente pode tratar ou acompanhar, mas se prefere acompanhar. Entre 21 e 25 anos, pode tratar e acompanhar, mas a preferência é tratar, e preferencialmente com tratamento destrutivo, que é o caso do laser. E acima de 25 anos, a preferência é fazer um tratamento excisional, que seria a cirurgia de alta frequência, o CAF. O que a gente vê na prática? A gente consegue estender o tratamento com laser para pacientes nuligestas que têm ali até 30 anos, até 31, 32 anos com lesão de alto grau. Então, paciente com NIC2, que não tem filhos, que é uma lesão completamente visível e está com 28 anos, por exemplo, dá para fazer tratamento com laser, reavalia dali 6 meses. Se por acaso mantiver a lesão, que é uma minoria dos casos, os próprios estudos mostram isso, que com um tratamento já tem taxa de eficácia de 96%, então se mantiver a lesão, daí sim a gente vai para a cirurgia de alta frequência. Se não tiver mais lesão, não precisa fazer cirurgia e assim a gente acaba diminuindo o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Qual que é a segurança que a gente tem para fazer isso? A segurança é que uma lesão NIC3, por exemplo, ela fica 10 anos em NIC3. Então, não é uma coisa que evolui do dia para a noite, tá? No caso de lesões em vulva, tom de pele muda as configurações? Deixa eu pegar as configurações do aparelho. Então, não, tá? Não muda. O que a gente tem que cuidar só com o tom de pele é para não aprofundar o laser. E para lesões verrucosas, lesões verrucosas hipercrômicas. Então, mesma coisa a gente vai fazer, vai destruir a lesão, aí só não vai afundar. Então, por exemplo, se a pele for o nível 0, a gente vai até ali o nível 0, não vai cavocar com o laser. Então, tomando esse cuidado de destruir a lesão sem ficar cavocando, não tem problema nenhum, a cicatrização é excelente, muito melhor do que fazer excisão cirúrgica, exérese dos condilomas. Se a paciente tiver herpes genital também, a aplicação do laser para HPV pode desencadear crise de herpes genital? Essa pergunta é por conta que no caso do laser para rejuvenescimento íntimo
ou parte estética da vulva, a gente tem que fazer o uso de aciclovir alguns dias antes e depois da aplicação do laser, porque pode desencadear uma crise de herpes genital. Aqui no caso do HPV não, tá? São lasers diferentes, são modos diferentes que a gente usa. A gente acaba usando contínuos só para destruir a lesão, é algo pontual. Então não precisa fazer uso do aciclovir, porque não vai desencadear uma crise de herpes genital. Bom, eram essas as perguntas que eu recebi. Para quem tiver alguma outra dúvida, posta na comunidade do Facebook da Semana do Expert em Laser para Lesões HPV. Essas aulas vão ficar disponíveis apenas até domingo, então se não assistiu a aula, vai lá, corre e assiste. Tá rolando também premiação lá na comunidade do Facebook para os melhores resumos, então posta lá o resumo da tua aula para poder participar da premiação. Tá bom? Boa noite.